João, o irmão de Tiago, antes era o filho do trovão, mas tornou-se pela graça o discípulo amado. João era aquele que durante a ceia reclinava sua cabeça no peito do Mestre, que viu Cristo glorificado no Monte Tabor. João recebeu aos pés da cruz a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. João, a testemunha fiel, preso na ilha de Patmos, servo e escritor, amigo do Filho de Deus, jamais negou a sua fé, morreu por ele, servindo-o até o fim. Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos. Depois de termos vivido sobre a vida de Pedro, João, de igual forma, nos inspira a olhar para o Mestre Jesus, já que João é considerado o discípulo amado, a olhar para Jesus como o Redentor da nossa alma, mas como aquele que nos dá uma nova identidade. João é tão impactado pelo ministério de Cristo, que tem a sua personalidade completamente modificada. A gente percebe a transformação na vida de João por causa dos episódios que em especial hoje nos concentraremos, mas pelo que ele foi capaz de fazer ao escrever as suas 3 cartas lá no final do Novo Testamento e encharcá-la de termos muito carinhosos. É João quem chama os convertidos de uma igreja de filhinhos. Essa expressão carinhosa em que João tanto remete a seus filhos na fé, quanto aos convertidos de uma igreja, mas muito mais que isso, João tem sua personalidade transformada, porque ele vai bater numa tecla acentuadamente até o último suspiro de sua vida. Ele vai dizer que para nos apresentarmos como seguidores de Cristo, nós precisamos ter uma marca de Cristo, que é o amor para com o próximo. Todos nós acreditamos que a conversão a Cristo nos trará inúmeros benefícios. Ontem foi celebrado o dia de finados, mas em Cristo não existe finados, porque Ele nos deu uma garantia e é promessa dEle, a vida eterna. E a vida eterna não é uma expectativa de pós-morte. A vida eterna, com a sua qualidade na relação com Deus, ela pode ser já experimentada aqui na terra. Todos nós acreditamos que o benefício de ver convergida todas as coisas ruins que nos ocorrem para o nosso próprio bem, também é um benefício de sermos seguidores de Jesus. Mas poucos de nós concentra a atenção e a alegria no fato de que Cristo também transforma o nosso jeito de ser. Pelo menos é o que esperamos que ocorra. Imagine que você vá fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia, e no dia da sua cirurgia, vão apresentar o cirurgião para você, e diz, olha, ele acabou de se formar, porque na verdade a profissão primeira dele é mecânico. Aí você diz, muito obrigado, eu vou operar outro dia. Imagine que você vá fazer um curso e aquela pessoa vai se apresentar no primeiro dia de aula dizendo, olha, desculpa, eu não sei nada dessa matéria, na verdade eu tenho uma profissão completamente oposta de professor, mas eu vou dar o meu melhor. Você vai sair de fininho, né, com o passo de moonwalk do Michael Jackson e vai se livrar daquele curso. Porque nós acreditamos que a identidade esteja associada com o que se faz também. As nossas atitudes acabam por revelar que nível de seguidor nós somos de Jesus Cristo. Deveríamos apresentar à sociedade que vivemos, aos amigos que nos cercam, à empresa em que trabalhamos, deveríamos apresentar Cristo por meio das nossas atitudes,
pelo jeito que tratamos o próximo, pela maneira como falamos, pela maneira como pensamos. Ou seja, é especial o que João vai nos ensinar no mês de novembro, que ser um seguidor de Cristo é permitir ter a sua personalidade atingida por Ele, tocada por Ele. É verdade que todos nós a protegemos. Todos nós protegemos o nosso jeito de ser, o nosso estilo de vida, a nossa liberdade individual, nossas particularidades. Mas a grande verdade de João é de que nós poderemos colocar à disposição dele, para que o temperamento colérico ou sanguíneo que explode, ser mais pacífico, para que o mentiroso seja encharcado agora da honestidade e integridade pela verdade, para que aquele que é orgulhoso se torne agora encharcado da humildade de Cristo. Isso é ter a nossa personalidade totalmente alterada por Ele. Nós vamos iniciar hoje essa jornada rumo à verdade bíblica que João nos permite ter, de que Deus quer seguidores que se identifiquem com o jeito dele ser, não apenas com a sua doutrina, não apenas nos identificamos com o que Cristo crê, mas nos identificamos como Cristo viveu. Nos identificaremos com Ele pela forma como Ele agiu, como Ele reagiu às adversidades que Ele teve que enfrentar. Então, eu os convido para essa jornada linda e preciosa. Hoje, como já foi cantado, nós conseguiremos entender pelo texto que vamos propor, que nós somos filhos de Deus e não filhos do trovão. E isso vai ser uma máxima para nós nesta noite. A expressão filhos de Deus ou filhos do trovão é uma resposta que nós podemos dar. Continuarei sendo a pessoa explosiva, continuarei sendo uma pessoa que tem preconceito imediato para com quem me cerca, ou serei como filho de Deus, serei reconhecido como um filho de Deus. E vocês perceberão que ser filho de Deus é possuir algumas das marcas que estavam presentes no Filho de Deus chamado Jesus Cristo. É trazermos para a nossa esfera relacional, é trazermos para o nosso dia a dia atitudes que nos tornem parecidos com o Mestre. Essa não será uma jornada simples, porque vai demandar, vai exigir uma predisposição do nosso coração de abandonarmos um temperamento que não condiz com o temperamento de Cristo, de abandonarmos atitudes e pensamentos que não condizem com os pensamentos e atitudes de Jesus. Não será uma jornada fácil, mas eu quero prometer a vocês, será a jornada mais revolucionária que você já tenha experimentado. Porque desde os 11 anos, quando eu conheci Cristo e entreguei minha vida para Ele, eu estou sendo transformado à medida do caráter de Jesus, à medida da estatura de Cristo, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4. Ser parecido com Ele é o desafio desta comunidade, e nós estampamos lá no batistério, porque daqui a um tempo, novos 20 e poucos irmãos descerão as águas para testemunhar que a partir de agora querem ser reconhecidos como aqueles que se parecem com Jesus. A grande verdade é que nós gastaremos toda a nossa existência humana nesse percurso. Talvez não alcancemos como desejamos ainda em vida, mas há um Deus nos céus que olha para a disposição do nosso coração. Há um Deus que move por seu Espírito o nosso intelecto, o nosso coração. E à medida em que nos dispomos, vai nos moldando como um oleiro que Ele é, nos tratando como um vaso precioso em suas mãos, para nos erguer, para diante de todos, nos apresentar. Este é o meu filho, esta é a minha filha. São parecidos com o meu filho Jesus. E é assim, gente, é assim que apresentamos mais do que uma religião, mais do que um profeta admirado. É assim que revelamos Cristo ao mundo, através de uma personalidade atingida pela graça de Deus e com a disposição do nosso coração transformada dia após dia. Eu me lembro de uma pessoa que, sendo confrontada por mim pelo jeito dele tratar a esposa, ele me disse: pastor, eu sou assim mesmo, afinal de contas, pau que nasce torto. E aí eu completei: morre torto? Ele você sabe o ditado. Então eu nasci assim, é aquela velha síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Eu disse para ele: ok,
você nasceu desse jeito, com esse temperamento explosivo que magoou o coração da esposa, mas Deus te levou a um novo nascimento. Você nasceu de novo em Cristo, e como nascido de novo, é um novo temperamento, é uma nova personalidade, é um novo jeito de tratar a esposa, é um novo jeito de tratar os filhos e educá-los, é um novo jeito de olhar para o semelhante, não é mais o anterior. Aquele, diz a Bíblia, o velho homem morreu, agora é um novo para Cristo. E é por isso que nós mergulharemos em 3 textos, onde João aparece ou como autor, ou como o personagem do assunto do texto, e vai ser muito importante esta noite para cada um de nós, ao final deste sermão, sermos levados pelo pastor Ézio a um nível de comprometimento com ele, para a partir de agora, podermos mudar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ou você absorve a teoria de que pode viver e continuar vivendo do mesmo jeito, e daí não tem problema, porque quem sou eu, ou quem é o outro para obrigar você a mudar? Ou saímos por aquelas portas com a predisposição do coração de nessa semana vigiar o que falamos, vigiar os nossos passos e vigiar as nossas atitudes, vigiar o que escrevemos, o que postamos, vigiar como nos portamos e comportamos. Cabe a você, não cabe a mim. Cabe a mim, como teu irmão em Cristo, apenas propor para você algumas portas, mas é você quem terá que atravessar por elas. E vai por mim. Tua família espera pelo teu caráter transformado, teus filhos esperam por uma transformação do teu jeito de ser. Talvez tua namorada, talvez teu namorado, talvez teus pais esperem que você modifique o teu jeito de ser. E o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Há poder em Cristo para alterar quem quer que seja, se nós nos dispormos nessa noite em suas preciosas mãos. Então eu quero levá-los para esses textos de Marcos. O primeiro texto é Marcos 3, versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, o versículo de número 17. Tiago e João, eles eram irmãos, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. É muito interessante que o evangelista Marcos esteja nos propondo uma leitura, um olhar profundo que identificava Tiago e João na sociedade em que viviam. Alguns podem acreditar que filhos do trovão seja um elogio, mas os teólogos e os comentaristas dizem que, muito possivelmente, filhos do trovão era uma referência a um temperamento explosivo. Por isso que, no meu ponto de vista, da análise do Evangelho de João, para mim é por isso que João dá tanta ênfase quando escreve o seu primeiro Evangelho, de que nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade. É João, no seu primeiro Evangelho, no capítulo 1, versículo 12 a 16, que ele diz: Deus não é Pai de todos, mas a todos que recebem Cristo, o Filho de Deus, como Senhor pessoal de suas vidas, imediatamente estas pessoas, elas recebem o direito de serem chamadas de filhos de Deus. Ser filho de Deus, ser filha de Deus, é um direito que se adquire, segundo o evangelista João, que antes era reconhecido como um filho do trovão. E a gente está falando de Thor, a gente está falando de temperamento que se explode, gente que não consegue controlar o ímpeto, gente que fala o que lhe vem à cabeça, gente que age no impulso e machuca pessoas, magoa, quando não só a alma, agride também o físico, gente
que não tem um domínio próprio, gente que é compulsivo, gente que não consegue de maneira alguma pensar antes de agir. Filhos do trovão. O Marcos Davi que prega nessa noite, ele era um filho do trovão, antes de conhecer o Filho de Deus, e por causa da vida dedicada e convergida a Cristo, receber o direito de agora ser reconhecido como um filho de Deus. Por isso é que a personalidade destoa no dia a dia, porque alguns sabem que a gente se converteu. Você sabe que o fulano se converteu? Sim, eu fiquei sabendo que agora ele é da Igreja Batista, onde funcionava o Salão Boa Nova. É isso mesmo. Mas tem certeza que ele agora é convertido? Porque eu não vi nenhuma mudança nele. Pior, eu vi muito mais agressivo agora. Por isso é que a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque nós recebemos uma nova identidade. A RG que tínhamos antes, o registro, estava escrito Marcos Davi Ferreira de Andrade, um filho do trovão. Mas agora, pelo sangue do Cordeiro, pela conversão a Cristo, pela visita do Espírito em sua alma, ele agora tem uma nova identidade. Agora é Marcos Davi Ferreira de Andrade, um filho de Deus, um seguidor de Jesus, um pecador que agora olha para si mesmo e tenta se identificar com Cristo em suas atitudes. Nós precisamos invadir os ambientes que nós frequentamos essa semana e de uma vez por todas lutar contra nós mesmos para que possamos oferecer a quem nos conhece o caráter aprovado do Filho de Deus. Vai por mim, coisas tremendas podem ocorrer quando nós aceitamos esse precioso, profundo, não pequeno, grande desafio de falarmos como Cristo falaria, de andarmos como Cristo andaria na direção de alguém. É simples, irmãos, sermos gentis, e nos falta tanta gentileza. Irmãos, é simples sermos educados, porque todos nós neste lugar recebemos valores das nossas famílias, mas deveria ser simples para nós podemos ser identificados pelos outros como pessoas que se parecem com Jesus, porque elas nunca conheceram Jesus, mas a gente faz uma ideia de como ele era. E ele era extremamente gentil, ele era extremamente atento ao valor das pessoas, ele era despido de todo preconceito e sentava-se à mesa dos ricos e à mesa dos pobres. Ele era despido de qualquer tipo de inveja, porque o que ele tinha, ele dava ao próximo. Ele tinha uma extrema compaixão que geria o seu coração, porque ele não conseguia ficar diante de uma multidão quando os apóstolos lhe aconselharam: mestre, manda todo mundo embora. Como posso mandar todos embora se agora não há lugar para comprarem comida? Dá-lhes vós de comer, disse o mestre aos seus apóstolos. A identidade de Cristo é a identidade que todos nós deveríamos perseguir. Eu queria ser reconhecido pela Andréia como minha esposa, como alguém parecido com Cristo, porque não é à toa que Paulo escreve aos Efésios que todo marido, ele deve se identificar para a esposa como Cristo foi capaz de oferecer sua própria vida pela igreja. Não é à toa que familiarmente a Bíblia constrói um padrão de relacionamentos afetivos baseados na figura do Mestre, na figura de Jesus, na relação que ele detinha com os apóstolos. Irmãos, está na hora, irmãs, está na hora de nós mudarmos o nosso jeito. Está na hora de nós dizermos ao Senhor: dá-me um novo coração, Pai. Senhor, muda o meu jeito de agir, porque eu tenho machucado quem entra na trajetória do meu caminho, e eu queria ser como o Senhor. Eu queria, Pai, curar e não ferir. Pai, eu queria encorajar e não depreciar o valor de alguém. Mas isso é uma decisão que nós podemos tomar. Vai por mim, todos os dias eu acordo e eu peço exatamente isso: Pai, me torne parecido com o Teu Filho. Me adiante, Pai, as situações para que eu tenha autocontrole, para que eu tenha domínio próprio. E é evidente que o Senhor espera por essa oração de cada um de nós. Tiago e João, filhos do trovão,
Por isso João vai agora se esmerar na arte de escrita, para dizer a todos quantos ele puder, para todos quantos o seu evangelho e suas cartas chegarem: vocês foram chamados por ele para serem filhos de Deus e não filhos do trovão. Que essa palavra caia agora em uma boa terra, lá no nosso peito mais profundo, e gere agora algumas interrogações pessoais. Talvez agora, enquanto lhes falo, como o Espírito fez comigo, o Espírito Santo possa levar vocês a uma autorreflexão. Talvez agora ele esteja a lembrar de quantas pessoas que reclamam uma nova identidade em vocês, suplicam por um novo jeito de tratamento. Há 2 semanas atrás eu tive um encontro com uma pessoa que eu a conhecia há muito tempo atrás, e ela fez questão de marcar um horário comigo, e conversando disse: pastor, eu só voltei aqui para te dizer, muito obrigado pelos confrontos. Muitos deles eu não entendi, e você sabe que com alguns deles eu me ofendi, mas eu hoje, passado tanto tempo, eu acredito que é exatamente aquilo que você disse que eu deveria ser, que eu concluo que a minha vida agora precisa ser conduzida. E nós choramos juntos, porque também eu estou nessa jornada. De vez em quando também eu acredito que a identidade de filho de Deus é algo muito elevado para mim, é alto demais, eu não vou alcançar, e eu retomo a identidade de um filho do trovão, que mente, que às vezes é preconceituoso, que é invejoso ou prepotente, mas eu tenho que me recordar que Cristo só será apresentado ao mundo se de fato a identidade que eu tenho com Cristo for a de um filho de Deus. Segundo, venha comigo para Lucas capítulo 9, versículos de 51 a 56. Lucas 9, 51 a 56. Lucas 9, 51 diz assim: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E então seguiram para outro povoado. Os filhos do trovão são filhos que, ao invés de enxergarem o propósito do Filho de Deus, Jesus, acreditam que a maneira de resolver as situações seja na base do fogo. E é muito interessante esse pequeno recorte do Evangelho de Lucas, porque se parece muito conosco. Quantas vezes nós não sofremos perseguição? Quantas vezes não são desleais a cada um de nós? Como eu me recordo, quando estava estudando esse texto nessa semana, como eu me recordo da forma como eu, trabalhando pela promoção na profissão que eu tinha, o meu superior, que tinha o poder de, depois de ter recebido todos os diplomas que eu apresentei, dos cursos que ele me exigiu para a promoção que eu queria, me dizer na minha cara: desculpa, Marcos Davi, a vaga que eu podia te oferecer, eu já ofereci para uma outra pessoa. Eu poder dizer a ele: mas eu fiz como você me pediu, eu sei, mas eu não quero dar a você. Vocês acham mesmo que eu tive naquele momento o ímpeto de orar por ele: ó Deus, abençoe o meu supervisor? Eu tive um ódio dele, eu tive uma raiva dele, no auge dos meus 17 anos de idade. No domingo estava eu na igreja, e qual era o sermão?
Amai o teu próximo como a ti mesmo. A gente sofre isso. Quando Tiago e João percebem que a aldeia samaritana, para a qual Jesus quer fazer os seus milagres, quer derramar a sua bondade, escreve dizendo: não queremos que o Senhor venha estar conosco e nem os seus apóstolos. João e Tiago, os filhos do trovão, lembra? Ele se inflama e disse: Jesus, é só dar uma ordem e nós pediremos que do céu desça fogo e consuma todas essas pessoas. Lembra que capítulo 9 de Lucas, nós estamos em 1/3 já do ministério de Jesus. Já havia se desenvolvido pelo menos 1/3, ou seja, um ano e poucos meses. E é impressionante que talvez Jesus, em outro evangelho, ele vá dizer aos apóstolos: Tiago, João, vocês têm andado comigo, vocês não perceberam ainda de que espírito eu sou? O Filho de Deus não veio para destruir pessoas, Ele veio para salvá-las, Ele não veio para destruí-las, Ele não veio para consumi-las, Ele veio para abençoá-las, Tiago e João. Não importa se me rejeitam, eu as amarei ainda assim. Isso é tão sério em Cristo, que eu e vocês nos lembramos do que Ele foi capaz de fazer no auge de sua dor, na cruz do Calvário, entregue a um momento de maior sofrimento, olhando para os soldados que diante dele lançavam sorte sobre as suas roupas. Ele olha para eles e diz: Pai, era só Jesus piscar os olhos e o desejo do coração dele seria atendido, por exemplo, em um sentido de tirar a vida daqueles homens que lhe bateram a madrugada inteira. No entanto, seus lábios se abrem e ele pronuncia uma bênção que dos céus cai sobre aqueles que lhe feriram toda a madrugada. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha aqui, que oposto. Jesus, dê-nos uma ordem e clamaremos, e o fogo destruirá essas pessoas que te rejeitaram. Não, Tiago, não, João, eu não sou assim. Eu sou aquele que foi enviado ao mundo para salvar, para libertar, para curar, João. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade, mas em Cristo nós recebemos também um novo coração. Um coração perdoador, um coração complacente, um coração compassivo. Passado 1 ano e meio, esse meu supervisor, ele se descobriu com uma doença. E eu me lembro dele vindo até mim e dizendo: eu fiquei sabendo que você é evangélico. E eu disse: sim, eu sou evangélico. Você pode levar o meu nome para a igreja orar por mim? Eu falei: claro, nós vamos clamar por você. E foi tão bom, tendo a oportunidade de vingança, de poder dizer a ele: espero que você morra. Porque nós às vezes pensamos isso. Poder dizer a ele: que Deus te abençoe. Nós não estamos muito distantes quando a Bíblia fala de amar os nossos inimigos, os que mais nos ofendem e magoam. Há nesse auditório, e há entre aqueles que nos acompanham pela internet, pessoas que foram muito machucadas na infância. E emitir um perdão para quem nos feriu profundamente é muito complexo, não é simples. É muito mais simples para mim olhar para o meu supervisor e dizer: eu vou orar por você, e eu fiz isso, claro. Eu fiz isso porque é o esperado de um cristão, é o esperado de alguém que realmente é seguidor de Cristo. Mas eu não posso de maneira alguma mentir para vocês e dizer que no auge do meu momento com Ele, eu não tive vontade de verdade de desejar-lhe o mal. Mas eu não seria parecido com Jesus, porque Jesus não deseja o mal de ninguém. Jesus quer a liberdade de todos. Jesus quer o bem do próximo. Ao morador de rua, Jesus deseja que estendamos a mão para tirá-lo de lá.
ao enfermo e desenganado do médico, Jesus espera que a gente leve consolo ao coração dele. Senhor, dá-nos um novo coração, um coração que pulse na cadência do teu, compassadamente igual ao teu. Irmãos, como isso é complexo, como João nos desafia, porque o Senhor vai dar a você uma oportunidade nessa semana de encontrar pessoas e poder expressar o amor genuíno, fruto de uma nova identidade, fruto de um novo coração que Deus nos deu. Eu vi uma vez uma peça teatral, em que a peça nos ensinava que uma pessoa havia acabado de se converter, e portanto houve um transplante de coração. Mas esse coração, de vez em quando ele parava, e a peça estava tentando nos demonstrar que mesmo como seguidores de Cristo, mesmo como aqueles que receberam o coração de Jesus para bater em seu peito, vez por outra, nós o fazemos parar. E aí então era muito interessante, porque a peça nos propunha que irmãos, ou seja, pessoas da mesma comunidade, quando havia um ataque, ou seja, quando a pessoa começava a se tornar prepotente, orgulhosa e humilhava os outros, é como se o coração dela estivesse agora descompassado com o de Cristo. E ataque cardíaco fazia com que ele parasse. Então vinham os irmãos e começavam a fazer aquela massagem no coração dele para voltar à vida. E os irmãos, na verdade, começavam a orar: Senhor, transforma. Ter o coração de Jesus é, mesmo tendo toda a oportunidade para fazer e desejar o mal, fazermos o bem. Por isso, foi Ele mesmo, Jesus, o nosso mestre, que nos ensinou: não pague mal com mal. Não devolvam o mal que lhe fizeram com o mal. Paguem o mal que lhe fazem com o bem. E assim vocês se tornam semelhantes a mim, disse Jesus Cristo. Terceiro, a gente recebeu uma nova identidade, de filhos de trovão em filhos de Deus. Recebemos um novo coração, que pulsa compaixão, graça, que na cadência do amor para com o próximo, se derrama em favor do outro. Em 1 João, uma carta escrita por João, lá no finalzinho da Bíblia, quase perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. 1 João 4, versículos 20 e 21. Lembra aquele que disse: Jesus quer que a gente ore e o fogo caia do céu sobre estes? Ele vai escrever essa carta, e no versículo 20 ele diz assim, 1 João 4, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Ele nos deu, em último lugar, um novo estilo de vida, um novo jeito de enxergar a vida. Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu um novo estilo de vida. Eu não sei, talvez você tenha sido criado num ambiente muito hostil, um ambiente em que as pessoas se machucavam, em um ambiente onde as pessoas não se encorajavam, em um ambiente de briga física. Talvez você tenha sido criado por um ambiente hostil. Mas a grande verdade que o evangelista João nos apresenta é que em Cristo nós descobrimos um novo jeito de viver a vida. A gente entende como um novo estilo de vida quando a gente acredita que não consegue amar um ser que não vê, porque Deus está neste lugar, porque Ele promete pela Bíblia, mas nós não conseguimos vê-lo. Ninguém aqui pode dizer:
Deus está aí com você, pastor, do teu lado. A gente não consegue, a gente só sabe que Ele está aqui, que Ele está conosco. O novo estilo de vida é: como eu consigo amar e perceber um ser que não vejo, enquanto odeio alguém que toco, enquanto odeio alguém que percebo? Eu me lembro de numa conversa, ouvir alguém dizendo: pastor, eu queria te compartilhar uma coisa. Eu falei: claro, compartilha. Todo final de sermão, todo final de culto, você ora pela paz em Jerusalém. Eu falei: ah, sim, é um versículo bíblico e eu particularmente tomei para mim. Orai pela paz em Jerusalém, e eu oro. Pastor, eu odeio o Israel. Eu falei: sério? Sério. Ele é convertido, evangélico. Eu disse: de onde é fruto? Qual é o fruto desse ódio pelos judeus? Ah, eu não acredito que eles sejam o povo mesmo de Deus. E eu tive a oportunidade de dizer para ele: olha, politicamente eu não consigo debater nada com você, porque eu me acho muito distante para defender politicamente qualquer coisa. Mas eu posso te afirmar uma: qualquer judeu é teu semelhante. E é simples. O Senhor Jesus não quer que você escolha quem amar. Nenhum de nós tem o direito de escolher a quem amar. Amaremos a todos que cruzarem o nosso caminho, não importa. Amaremos quem quer que seja, pela opção sexual que tem, pelo grau de intelectualidade ou não. Se mora num condomínio luxuoso, será amado. Se mora numa comunidade, em uma favela, será amado. Se tem um carro, é amado, mas se não tem também. Se tem muitos diplomas, que seja amado, mas se é analfabeto, que seja amado também. Nós não temos o direito, pelo novo estilo de vida que Jesus nos deu e nos ofereceu, de escolhermos a quem amar. E eu disse isso para ele: você está errado, irmão. Não porque eu oro ao final da celebração, mas porque você acabou de dizer que você odeia alguém. Se alguém está em Cristo, irmãos, é nova criatura, nova identidade, novo coração, novo jeito de viver a vida, novo jeito de enxergar as coisas. Você é mentiroso, disse João, se você declara com seus lábios que ama um ser que não vê, enquanto odeia alguém que você enxerga, toca. Nós precisamos corrigir isso, porque o estilo de vida de Cristo é o estilo que nós queremos, é o estilo que nós desejamos. E João aprendeu a lição. O João, filho do trovão, que queria a morte dos samaritanos, agora ele escreve: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. O João, que queria a morte dos samaritanos, agora ele diz: olha, o amor de Deus, que é um amor perfeito, lança fora todo medo. João aprendeu. João entendeu de uma forma tão profunda, que ele é capaz de morrer preso numa ilha, por não negar a sua fé em Jesus Cristo. João escreve o livro de Apocalipse, que encharca a nossa fé de esperança no mundo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ou mudamos, ou nos dispomos a mudar, ou continuamos os mesmos. Está em nossas mãos essa decisão. E aí eu queria contar para vocês uma história e encerrar meu tempo aqui. As mesmas decisões e possibilidades que nós temos, Lynette também teve, diante da morte do seu filho. Justin morreu aos 20 anos de idade. Ele tinha apenas 20 anos quando morreu. E Lynette, que é a mãe, teve uma decisão: cumprir o desejo do filho, de que como doador pudesse outras pessoas serem abençoadas pela vida dele, do seu filho, ou não. E então Lynette, a mãe de Justin, teve uma atitude. Deu ordem aos médicos de que o coração, o fígado, o rim e as córneas
de Justin pudessem abençoar pessoas que estivessem na fila do transplante. A história podia ter terminado aqui, mas Lynette, ela faz questão de fazer algo. Ela escreveu 4 cartas para dizer àqueles que receberam os órgãos de seu filho como era o filho. E ela começa a descrever, e está na internet para você depois pesquisar. Pulsa o coração, disse uma das cartas a quem recebeu o coração de Justin. Pulsa no seu coração, pulsa no seu peito o coração de um grande homem jovem que ajudou até o último instante de vida quem cruzou o seu caminho. Você tem um rim agora te ajudando, de uma pessoa que não media esforços para ajudar pessoas a serem bem-sucedidas. E as cartas vão tomando uma proporção de emoção enorme, que eu fiquei imaginando que quem recebeu o órgão desse jovem que morreu aos 20 anos, deve ter se sentido com uma responsabilidade enorme, depois de ter lido as cartas e as letras encharcadas de amor da mãe do doador. Talvez tenham pensado eles, que responsabilidade ter o coração de alguém que ajudou tanto os outros em vida. E é mais ou menos para esse pensamento que eu quero levar você agora. Prestem atenção, porque nós vamos cantar agora que recebemos um novo coração do Pai, um coração transformado. É como se Cristo, ao morrer, tivesse nos doado o seu coração. E pulsa em nós o coração do Filho de Deus, um coração encharcado de amor pelas pessoas, perdoador, um coração que se importava. Que responsabilidade é a nossa, como o daqueles que receberam os órgãos de Justin, sermos responsáveis diante do Pai por termos recebido o coração do Filho. Pensem nisso e cantemos isso para Ele. E ao final, Pastor Ed virá orar por nós, nos colocará diante de Deus como aqueles que estão prontos. Queria só fazer um pedido. Ao final, vamos dar as mãos para dizer aos nossos irmãos ao lado, à esquerda e à direita: irmãos, nós nos amamos em Cristo. O nosso coração é o coração que pulsa a bondade de Deus, que não guarda mágoa, mas que perdoa, que anda mais uma milha, que oferece a outra face. Esse é o coração que pulsa em cada um de nós. E que tanto aqui, quanto aqueles que nos ouvem pela internet, peçam isso agora: Senhor, dá-me agora um coração igual ao Teu. Coração que não é falso, um coração que anda em verdade. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem
para o querido, dá a mão para a querida que está ao seu lado. Segundo aos Coríntios 5,17, vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2,20 diz que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu chego em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, Romanos capítulo 11, versículo 36, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós vemos essa expressão de dependência. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o Senhor nos diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. O que é nos dado hoje, nessa noite, é uma nova chance, uma nova oportunidade. O pastor Marcos contou a história de Justin, esse jovem que pôde oferecer o seu coração e parte dos seus órgãos para alguém que necessitava e pudesse continuar a viver. Cristo se entregou por mim e por você, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Por isso, nessa noite, a oferta da IBAGE para você é que você recepcione a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa oferta para você é que você o recepcione e que você viva nele, por ele e para ele. Que a sua vida seja uma com ele, que a sua semana não se inicie sem a presença dele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Ele é quem transforma, ele é quem muda, ele é quem cuida, ele é quem conduz, ele é quem segura com mãos fortes, ele é quem sustenta, ele é o guarda de Israel. Por isso essa semana ela começa de maneira diferente, com um novo coração, uma nova identidade e uma nova maneira de ser, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Foi feita uma pergunta bíblica ao Senhor: quem tem a mente de Cristo, quem pode compreender a mente do Senhor? E a Bíblia mesmo responde: nós temos a mente de Cristo. Por isso, a nossa mente ela é transformada e ela pode nos levar a uma vida transformada, porque Cristo habita em mim e habita em você. Se você ainda não fez essa decisão por Cristo, você deveria fazê-la urgentemente. Nessa noite, Cristo não despede a ninguém vazio. Repete comigo assim: Cristo não despede ninguém vazio, a não ser aqueles que estão cheios de si mesmos. Por isso eu quero orar com você, porque eu quero nessa noite, junto com você, me esvaziar, para que eu possa ser cheio da plenitude do amor de Deus. Vamos orar? Segura firme na mão do querido que está ao seu lado aí. Paizinho querido, que palavra preciosa nós recebemos nessa noite. Uma nova identidade, um novo coração e uma nova maneira de viver, que só é possível, Pai, a partir do Senhor, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. O Senhor é quem conduz o nosso dia, o Senhor é quem transforma o nosso viver. O Senhor é quem nos dá esperança e é a razão da nossa esperança. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, nós confiamos em Ti. Nós acreditamos em Ti. E nessa noite, Pai, de mãos dadas, nós e os nossos irmãos, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Consagramos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos e tudo aquilo que vai no nosso coração, Pai, porque a Tua palavra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim para mim e diz assim para os meus irmãos: se nós comemos, bebemos ou fazemos outra coisa qualquer, que nós façamos para a glória de Deus. Nós queremos, Deus, nós desejamos que nesta semana e esta semana, e este mês, e o findar desse ano, seja a nossa vida para o louvor da Sua glória. Nós saímos daqui nessa noite, Pai, com o nosso coração cheio de esperança, cheio de vida e cheio de razão. Uma razão que crê, uma fé que pensa, para podermos colocá-la ao serviço ou a serviço do Senhor. Deus, toma-nos nas Tuas mãos, conduz o nosso lado, conduz a nossa mente e conduz o nosso coração. Que as nossas decisões sejam as decisões do Senhor, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor, que a nossa vontade seja a vontade do Senhor, que o Seu querer habite em nós e seja o querer do Senhor. Que nessa semana nós possamos proclamar Cristo Jesus aonde quer que nós estejamos e por onde quer que nós passemos. Que o bom perfume de Cristo seja a marca, Pai, por onde quer que nós estejamos nesta semana.
Deus, que ela seja transformadora para mim, para os meus irmãos e para todos aqueles que por nós e conosco estiverem nessa semana. E por isso nós fazemos essa oração, nessa certeza, no nosso amado Cristo, no amado das nossas almas, naquele que conduz a nossa vida e a rege para a vitória e para uma história plena de dependência, submissão e gratidão ao nosso Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós presentes aqui nessa noite, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que haja paz em Jerusalém, e uma semana com um coração, uma identidade e uma vida completamente transformada pelo Senhor. E nós fazemos essa oração, recepcionando, Pai, no nosso coração essa palavra com gratidão, em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor, depois continua cantando conosco. Deus te abençoe. Sou